Eu vou fechar aqui o nosso som para não dar nenhum eco. E a palavra está contigo. Tá, gente, bom dia, é um prazer estar aqui, né? Uma honra. Essa transição para o presencial tem sido difícil para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo se organizou para ficar online. Eu vi muito isso com os alunos, que a gente voltou presencial mesmo que no UFMG logo em março, né? No novo semestre, na verdade em fevereiro, e todo mundo estava, igual você falou, Júlio, se virando nos 30, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e aí quando volta para o presencial não é mais tão possível, né? Então a gente também está vivendo essa transição dos alunos se reorganizando para voltar para o mundo presencial. Gente, mas é muito mais bacana o mundo presencial, né? A gente conversa, a gente interage, a gente lê o gestual. Tudo bem que o mundo virtual possibilitou eu ir aí hoje de manhã no Rio de Janeiro e à tarde ter uma defesa da minha aluna. Do contrário, não seria possível. Mas eu acho que a gente, pouco a pouco, também, de fazer esse trânsito presencial entre nós também, mesmo com pouco dinheiro, mas tentando fazer o que é possível, né? Eu acho que vale a pena. E é uma honra poder falar de obesidade com vocês na iniciativa da disciplina, que eu já assisti algumas coisas da disciplina também, porque o online permitiu isso, né? Então, parabéns você, Júlio, Dani, né, por essa troca. Eu acho que é legal professores de linhas de pesquisa diferentes trabalharem por isso, né? Porque vai vir coisas que a gente não espera. Então, eu vou começar aqui minha apresentação, e como vocês estão com o áudio fechado, a gente combina de eu fazer a apresentação, acho que vai ser mais tranquilo, e depois a gente vai para um bate-papo. E aí, pessoal, quando tem menos gente também é até bacana, que a gente tem mais tempo para conversar, né? Então, fique à vontade também na sequência. Tá bom, Aline. Eu vou tirar o nosso vídeo para poder a gente poder te ver sozinha na tela, tá bom? Combinado. Então, gente, como o Júlio já adiantou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o manejo da obesidade no SUS e um pouquinho da nossa experiência aqui no grupo de pesquisa, tá? É uma honra estar aqui no Café, Ciência, Café e Prosa, né? Vou falar um pouquinho sobre a obesidade, bem rápido, depois da abordagem coletiva, da abordagem individual, algumas iniciativas de educação permanente, e aí a gente caminha para um fechamento. A obesidade é um problema de saúde pública mundial, né, uma sindemia. No Brasil, 26% da nossa população tem obesidade. O excesso de peso ele é principalmente maior entre as mulheres, né, então cerca de mais de 60% das mulheres têm excesso de peso, né, e cerca de 60% da população. E tem sido crescente nos últimos anos a obesidade, então é um problema que realmente nós todos, né, universidade, SUS, população, temos que estar unidas no sentido de conter uma doença tão importante. E a obesidade, ela tem uma complexidade maior, porque a sua natureza multifatorial, né, envolvendo tanto os fatores individuais e contextuais da sua etiologia, torna o manejo muito complexo. A gente já vinha estudando ela como uma sindemia associada a mudanças climáticas e a própria desnutrição, e agora, mais recentemente, a gente viu na pandemia da Covid-19 que ela também é uma doença que interage com doenças infecciosas, né, como a Covid-19, podendo ainda tornar mais desafiante o cuidado, né, e o manejo. Então, para a gente acompanhar bem as pessoas com obesidade no serviço de saúde, no sistema de saúde, requer ações que sejam contínuas, colaborativas e intersetoriais, que contemplem, né, essa complexidade da doença, que vai muito para além do indivíduo. Mas, para isso, a gente precisa qualificar os profissionais, tanto com materiais e cursos acessíveis, também não adianta só ter materiais e não ter a propagação desses materiais, e requer uma reorganização do serviço de saúde. O nosso serviço de saúde ainda está muito focado nas doenças infecciosas, né? A gente ainda está aquém da transição epidemiológica, os nossos modelos de cuidado ainda não foram adaptados às doenças crônicas, e isso é urgente para nós, uma estruturação, né, da rede de atenção à saúde, das linhas de cuidado, para que a gente possa enfrentar a obesidade de uma maneira mais produtiva, assertiva e efetiva. A gente fez uma pesquisa para a gente construir uma série de materiais que eu vou apresentar aqui no decorrer do nosso encontro, e a gente desenvolveu um artigo onde a gente entrevistou profissionais da atenção primária e da atenção especializada, para identificar com eles quais eram os desafios que eles enfrentavam no cotidiano de trabalho para o manejo da obesidade.
Eles identificaram tanto desafios relacionados à estrutura quanto aos processos de trabalho, mas a gente também perguntou algumas questões relacionadas à percepção deles como profissionais. Em relação à estrutura, elevada demanda por atendimentos individuais, uma estrutura física inadequada, ainda uma demanda muito curativa e o ambiente alimentar inapropriado, né, para a promoção da alimentação adequada e saudável, para a prática de atividade física, né, então, por algumas barreiras estruturais que eles identificaram. Já em relação ao processo de trabalho, né, a gente chamou a atenção aqui da atenção multidisciplinar insuficiente e a pouca capacitação de materiais instrucionais. Então, eles têm dificuldade de trabalhar em equipe, o que é essencial no manejo da obesidade, e não se sentem prontos, preparados, né? Então, essa é uma questão importante, empoderar esses profissionais para poder trabalhar melhor essas questões. E viram também fatores relacionados aos usuários em si, como a presença de outras comorbidades que tornam o manejo complexo, a baixa adesão e a falta de apoio social. Em relação à percepção deles, né, eles acham o tratamento da obesidade difícil, mas eles acham que isso não é uma responsabilidade apenas do nutricionista, é da equipe, que conforme você faz esse tratamento, impacta a adesão. Então, a adesão é um problema, mas como esse cuidado é ofertado, pode afetar negativamente essa adesão também. E eles relataram que dentro das abordagens, né, que a gente tem na atenção primária, principalmente, que a gente perguntou também sobre visita domiciliar, o que eles mais têm dificuldade é a abordagem coletiva seguida do atendimento individual. Então, partindo dessas dificuldades, a gente começou a estruturar uma série de materiais para apoiar, então, o manejo da obesidade no SUS. E aí, além desse artigo que foi publicado esse primeiro artigo é esse que eu acabei de apresentar para vocês, mas a gente tem mais 2 artigos que também foram publicados para basear a construção desses materiais. Um de revisão sistemática, que a gente buscou identificar os efeitos e as potencialidades e limitações de diferentes intervenções nutricionais, né, no mundo, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada, a gente ver assim, o que é efetivo, para a gente poder, então, incorporar, né, nesses livros. E a gente também lançou, no Caderno de Saúde Pública, naquele fascículo de 10 anos em comemoração à PNAM, na verdade, os 20 anos, né? 10 anos é o marco, e 20 anos a PNAM. A gente fez uma pesquisa a partir da análise dos dados do PEMARC. Quais eram as barreiras estruturais e processos de trabalho que os profissionais da atenção primária enfrentavam. Então, também ficou bem legal. Então, a partir desses artigos que a gente entendeu como o profissional se sente, como que o serviço está e o que tem na literatura sobre o que é efetivo, a gente construiu essa série de materiais, tá? São livros que eu vou apresentar em sequência para vocês, tanto relacionados à abordagem coletiva, quanto à abordagem individual também. E aqui eu trouxe para vocês, né, que eu acabei de dizer, que a gente tem ainda um modelo de atenção baseado nas condições infecciosas, né? E a gente precisa avançar. Mendes propõe um modelo de atenção às condições crônicas, né, o MAC, onde que ele prevê 5 níveis de ação para a gente poder trabalhar com as doenças crônicas, incluindo a obesidade. No nível 1, a gente está trabalhando intervenções no nível da promoção da saúde. No nível 2, a prevenção, né, de determinadas doenças crônicas. No nível 3, então, a gente já começa a fazer a gestão da condição de saúde. Então, a gente começa a fazer o tratamento, a gestão da obesidade, o cuidado da pessoa com obesidade. No nível 4, essa pessoa já é um caso mais complexo, né? E no nível 5, aí você já vai para a gestão de caso, um acompanhamento muito específico, muito de perto, porque é um caso já muito grave. Então, baseado nesse modelo de atenção às condições crônicas, o grupo de pesquisa de intervenções em nutrição da UFMG, o GIN, né, o grupo qual eu lidero, a gente vem, então, desde 2014, trabalhando em parceria com o Ministério, para a gente poder construir materiais instrucionais que pudessem apoiar os profissionais de saúde no seu cotidiano de trabalho, partindo desde o nível 1 até o nível 5. Nos níveis 1 e 2, a gente trabalha na perspectiva da promoção da alimentação adequada e saudável e prevenção da obesidade. Então, aí a gente tem um instrutivo de metodologia de trabalho em grupos para ações de alimentação e nutrição. Esse é o primeiro, né, que foi lançado em 2016. E aí, depois, a gente entra nos níveis 3, 4 e 5, onde a gente vai direto para o cuidado da pessoa com obesidade.
A partir disso, a gente propôs uma estratégia para o cuidado, né? E aí tem 2 livros que vão tratar dessa estratégia. Um de abordagem coletiva e outro de abordagem individual. Porque outra coisa, né? Quando a gente vai para a literatura, não tem uma abordagem que seja melhor que a outra. Os resultados ainda são contraditórios, mas a certeza que a gente tem é que as duas juntas é o melhor caminho. Mas como os profissionais tinham mais dificuldade com a abordagem coletiva, a gente lançou ano passado de abordagem coletiva. O de abordagem individual está prontinho, vou dar um pouquinho de spoiler aqui hoje, mas tem revisão editorial lá na editora do Ministério da Saúde, o que sempre pode demorar um pouquinho. Então, a gente acha que ele vai ser lançado esse ano ou no início do ano que vem. Então, vamos lá falar um pouquinho da abordagem coletiva primeiro. Então, eu vou começar falando sobre a promoção da alimentação adequada e a prevenção da obesidade, com esses 3 livros que a gente criou, então, e lançou em 2016. O instrutivo, ele visa, então, subsidiar o planejamento e desenvolvimento de ações coletivas de paz, né, e orientar mudanças na prática de promoção da saúde e prevenção da obesidade. Ele foi construído a partir do Guia Alimentar, na verdade, é o primeiro desdobramento do Guia Alimentar, a gente foi construindo esse livro junto com o Guia, né, e também ele é baseado no marco de ano, né, a gente já começou ali, então, que a grande dificuldade profissional de desenvolver grupos é desenvolver grupos que tenham potência para empoderar e produzir autonomia dos usuários. Então, a gente tentou trazer toda essa teoria, baseada em Paulo Freire, principalmente, de uma maneira acessível, fácil e bem detalhado, para facilitar esse cotidiano de trabalho dos profissionais. Só para dizer também que nesses materiais que a gente construiu, eles têm roteiros detalhados de cada ação coletiva, incluindo, inclusive, falas também, porque a ideia é o seguinte, quando a gente faz um material que vai, né, de norte a sul do país, com diferentes realidades, né, com diferentes estruturações do sul, diferentes formações profissionais, a gente tem que pensar, né, nessas questões. Então, claro que é um roteiro para o profissional se apoiar, mas ele não precisa ficar ali preso, né, mas para aquele que tem mais dificuldade, o objetivo é que ele se sinta ainda mais apoiado. E sempre, gente, são propostas que devem ser adaptadas conforme a realidade local. Ele acompanha 2 livros de apoio, o Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, que era uma demanda muito grande que ainda a gente tem. Toda hora surge aí, né, gente? Antes era um mito da alimentação, agora também é fake news que a gente fala. Que muitas vezes o profissional de saúde não está pronto. Eu desenvolvo ações de ensino, pesquisa e extensão desde 2006, na rede de saúde aqui da atenção primária de Belo Horizonte. E eu via, por exemplo, um profissional de educação física do programa Academia da Saúde não saber responder uma pergunta que saiu na televisão, no programa, né, que ele viu. Então, esse livro, ele funciona tipo como um glossário de acesso rápido a dietas da moda, alimentos mágicos que a gente ouve por aí, né? Então, lá tem dizendo o que é, o que tem de nível de evidência científica, e ele está alinhado ao guia alimentar. Então, por exemplo, às vezes é um alimento que não faz parte da nossa cultura alimentar, está sendo considerado que ele é emagrecedor porque ele é rico em fibras. Aí a gente traz uma série de alimentos, né? E a regra de ouro para dizer que a gente tem uma diversidade grande no nosso país, da nossa cultura, que também é rica em fibras, e a gente não precisa importar um alimento caro de outra cultura, né? Então, é nesse sentido mesmo de apoiar esses profissionais na prática cotidiana para esclarecer essas questões baseadas em evidências científicas. Um segundo livro que apoia, né, as oficinas que a gente propôs lá no instrutivo é Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras, que vão trazer receitas testadas, saborosas, nutritivas e de baixo custo, mas vai bem além das receitas, traz também como adquirir, armazenar os alimentos. A gente traz informações para subsidiar mesmo oficinas culinárias e qualificar as ações de valorização e incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. Ali já alinhado na importância da gente manter e expandir o consumo de alimentos in natura, né? Dentro desses materiais, a gente também elaborou esses foros a pedido do Ministério, né, porque tinha acabado de sair os 10 passos para alimentação adequada e saudável, e os 10 passos, nessa revisão do guia, ele é mais amplo, né, ele fala dos modos de comer, né, de habilidades culinárias, então a gente trouxe os foros no sentido de que os profissionais poderiam trabalhar determinadas dimensões, né, por exemplo, sobre escolha dos alimentos, atenção com a alimentação, habilidades culinárias e os obstáculos para a alimentação adequada e saudável. Tudo isso está disponível, né,
na Biblioteca Virtual de Saúde, e a ideia é que possa chegar mesmo, não só os profissionais, mas os estudantes, tanto de graduação quanto pós-graduação, para que a gente possa ir nos preparando, né, para esse enfrentamento aí que a obesidade traz para nós. Ok, então essa era a proposta para a gente trabalhar a promoção da alimentação adequada e saudável e a prevenção da obesidade. Então, aí a gente planejou um passo à frente nessa estratégia e a gente estruturou uma abordagem coletiva, né, para o manejo da obesidade. E aí não era mais só na atenção primária, porque quando a gente fala de tratamento, a gente também está com atenção especializada junto. E aí a gente criou esses 3 livros para atender esses 3 níveis aí propostos pelo MAC. Deixa eu só, né, mas acho que começa daqui, qualquer coisa eu falo do primeiro livrinho depois. Aí a gente lança o Instrutivo de Abordagem Coletiva para o Manejo da Obesidade, construído em 2021, com uma abordagem teórica e prática para a condução de grupos, com uma linguagem clara, acessível, adaptada às diferentes realidades. Eu acho que o fato da gente orientar estágio muitos anos na rede, lidar com os profissionais, ajudou muito nessa linguagem, mesmo de uma maneira que seja mais próxima da realidade. E a gente considera também como um desdobramento do guia, a partir do momento que a gente trabalha, né, dentro, alinhadíssimo com o guia, para a gente poder trabalhar o cuidado da pessoa com obesidade. Lembrando que lá no guia dizia que ele poderia ser utilizado, né, para o manejo de doenças, desde que devidamente adaptado. Então, a gente traz essa adaptação para cá. Esse instrutivo, ele é acompanhado de um caderno de atividades educativas, onde a gente tem, então, um detalhamento das estratégias educativas que a gente propõe, né, para a realização dos grupos. Também são roteiros detalhados e a gente traz uma novidade. Além das ações presenciais, ações não presenciais, considerando a revisão sistemática que a gente fez, a importância, né, das ações não presenciais para a maior efetividade das intervenções. E aí eu vou apresentar para vocês as teorias que embasaram esse instrutivo. Só para a gente voltar a esse primeiro livrinho, o material teórico para suporte ao manejo da obesidade no Sistema Único de Saúde, é um livreto muito pequenininho, muito fácil de manusear, onde que a gente trouxe teorias, abordagens transversais e ferramentas do SUS que têm evidência científica e que podem ser aplicadas no manejo da obesidade. A gente fez uma extensa revisão bibliográfica, mas, por exemplo, as teorias que ainda não tinham um nível de evidência científica razoável naquele momento, a gente não incorporou aqui, né? Claro que hoje já tem outras evidências sendo produzidas, mas é no sentido mesmo de que essas teorias que embasassem o instrutivo tivessem um nível de evidência alto, mas ao mesmo tempo que essas teorias fossem mais acessíveis. Ele funciona também tipo como um dicionário, né? O que é a teoria, em linhas gerais, quais outros materiais do Ministério que citam essas teorias, né? Se ela é aplicada ao manejo coletivo, ao manejo individual, é para propiciar essa aproximação do profissional com uma educação alimentar e nutricional baseada realmente em teorias, né? Que a gente possa ir um pouco além. Para o instrutivo de abordagem coletiva, a gente trabalhou com 3 referenciais teóricos. O modelo transteórico, que ele parte do princípio que ninguém está pronto para mudar de forma abrupta, a gente muda em etapas, né? Então, a gente precisa considerar isso, né? Então, muitas vezes a gente convida alguém para participar de um grupo partindo do princípio que ele está pronto para mudar, e isso não necessariamente é verdade. Ele é baseado em 4 pilares: estágio, processo de mudança, eficácia e equilíbrio de decisões. Os estágios, na sequência, eu vou explicar ele em detalhes, porque ele é a base mesmo das intervenções que a gente propôs, e é um pilar mais conhecido também do modelo transteórico. Os processos de mudança, eles podem ser tanto cognitivos como comportamentais, e eles visam auxiliar a pessoa a avançar na prontidão de mudanças, né? A autoeficácia é a capacidade que ele tem de acreditar que ele é capaz de fazer determinada mudança, o quanto que ele confia em si mesmo para mudar. E o equilíbrio de decisões são os fatos. Toda vez que a gente decide mudar uma coisa na nossa vida, tem vantagens e desvantagens. E muitas vezes, quando as desvantagens pesam muito, a gente não muda. Então, é nesse sentido que você identifica o equilíbrio de decisões e pontos nevrálgicos Ali, trabalhados antes de só um avançar. minutinho que a gente teve um pequeno problema aqui, que deu um pico de energia com a TV, ela deu uma oscilada. Só um minutinho, a gente vai acertar. Tranquilo. Vamos tirar para ver se reconhece de novo.
Oi, moça, galerinha. Começando, continuo com... Pronto, agora deu certo. Perdeu alguma coisa, Dani, que eu preciso voltar? A gente Não. ouviu, a gente estava ouvindo, estava só oscilando mesmo, não precisa voltar, não. Ah, então tá bom. Ótimo. A gente vem trabalhando com o modelo transteórico há muitos anos e, com o tempo, eu fui vendo o quanto que ele se beneficia quando ele é associado a outras teorias. A gente tem trabalhado ele em conjunto com a abordagem crítico-reflexiva, né, baseada na problematização de autonomia e empoderamento, proposto por Paulo Freire, no sentido que o modelo transteórico ele seja potência também transformadora, né, que Ô, empodere o querida, usuário, desculpa, só mais um pouquinho. sem problemas. Perdão. Não faz parte, gente. Vamos lá, querida, desculpa, vamos tentar mais uma vez aqui, tá bom? Não, tranquilo, gente, fica à vontade. Eu agradeço, inclusive, que vocês me avisem, que aí eu paro. Aí a gente Tá vai com joia, calma. beleza. Vamos lá, beijo. Vamos lá, beijo. Então, a gente tem trabalhado, né, associado ao modelo transteórico, a abordagem crítica reflexiva. E para o instrutivo, a gente trouxe a terapia cognitiva comportamental, né? Em 2020, foi lançado pela Conitec o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para adultos com sobrepeso e obesidade, e a gente viu o nível de evidência científica do TCC, né? A gente já vinha alinhado também, era o PCDT sendo construído e a gente construiu um instrutivo. E aí a gente incorporou essa teoria também, e ela parte do princípio que as pessoas desenvolvem e mantêm crenças ao longo da vida. E essas crenças, a partir delas, a gente constrói a visão que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre o nosso futuro. E muitas vezes a gente estabelece crenças limitantes, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu acho que eu não sou capaz de mudar meus hábitos alimentares, que eu não sou capaz de reduzir peso, que eu não sou capaz de vestir uma determinada roupa. Então, essas crenças, elas vão nos limitando, né? Elas muitas vezes são distorcidas, não são reais, né? E elas vão tornando uma verdade para nós, vão alterando nossa visão de mundo. Então, a TCC objetiva é identificar essas crenças, né? Substituir essas crenças por crenças realistas e, a partir daí, favorecer a mudança de comportamento. Como eu disse para vocês, eu ia explicar os estágios em mais detalhes, né? Porque eles são a base, junto com a autoeficácia, da definição desses grupos que a gente propõe. Prochaska e Clemente propõem 5 estágios de mudança, sendo que os 2 iniciais são pessoas que ainda não têm prontidão de mudança, que não, né, não pretendem reduzir peso nos próximos 6 meses. O terceiro estágio, preparação à decisão, é aquele momento que a pessoa pretende reduzir peso nos próximos 30 dias, mas ela ainda não tem um planejamento para isso, né? Está ali aquela que fala assim, segunda-feira eu começo. Ela tem uma intenção, só não tem um plano. Já os 2 últimos estágios são pessoas que já adotaram mudança de comportamento visando reduzir peso, né? Que no caso a gente está tratando da redução do peso, só que quem está em ação há pouco tempo e quem está em manutenção há muito tempo, que já caracteriza um hábito. Essa questão de tempo no modelo transteórico é definido como 6 meses. Então, uma pessoa que já tem um determinado comportamento, por exemplo, pratica atividade física 3 vezes por semana há mais de 6 meses, né? Ela já está em manutenção, aquilo já é um hábito na vida dela. Até então, não. Ela estava em ação, mas ainda não estava consolidada. Então, baseado nesses estágios, vocês vão ver que a gente pensou uma estratégia de cuidado. Para definir a estratégia de cuidado, a gente criou um instrumento de estratificação, para a gente definir qual o grupo que a pessoa participaria, né? É um instrumento simples, ele é baseado na gravidade da condição, na prontidão de mudança,
do indivíduo. Então, a primeira coisa, a pessoa chegou na atenção primária, mas poderia chegar na atenção especializada, só que na atenção especializada ele já chega com obesidade. Mas na atenção primária, quando ele chega, primeira coisa, então, identificar se ele tem obesidade. Se ele não tem obesidade, ele vai para as ações de promoção da alimentação adequada e saudável, disponíveis lá, né, na unidade ou no território. Se ele tem obesidade, continua aplicando a estratificação de grupos, que é a parte 2, né? A partir da aplicação da estratificação, a gente encaixa ele nessa estratégia que eu vou apresentar para vocês na sequência. O detalhamento dessa estratificação. A primeira parte é a classificação do índice de massa corporal. Na segunda parte, a gente pergunta para ele se ele tem disponibilidade para participar de grupos com 6 meses ou mais de duração. Isso é super importante, gente. A gente geralmente não pergunta. Às vezes ele trabalha e não pode, às vezes ele não quer, né? E a gente encaminha para o grupo. Então, a ideia é a gente já filtrar as pessoas que querem e têm tempo para participar. Depois, a gente vê a gravidade da doença, segundo a indicação da cirurgia bariátrica. Então, a gente até recomenda que essa parte seja avaliada no prontuário, em outros documentos dele na unidade. Caso ele tenha atenda aos critérios para cirurgia bariátrica, é considerado uma condição mais grave, e se não atende, uma condição menos grave. E aí a gente parte para o final, que é para a gente ver a prontidão de mudança para redução do peso. Ele deve aplicar o algoritmo do estágio de mudança. O algoritmo, então, são perguntas, né, mutuamente exclusivas, é um fluxograma que vai determinando um caminho, e aí a gente vai ver se ele tem pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. E a gente associou o estágio à autoeficácia, porque, por exemplo, a gente tinha dúvidas no indivíduo em decisão. Ele está querendo mudar, mas ele não tem mudado. Oi, querida. Oi, querida. Só um segundinho. Tá. Aline, para você ter uma noção, a gente desligou o ar porque estava muito frio. E aí, pum, derrubou a rede. Vamos lá, peraí, deixa eu ver. Ó, a gente parou quando você começou a falar do 3. Então, se você Então puder tá bom. fazer Ótimo. a transição do 2 para o 3, tá ótimo. Ótimo. Combinado. Então, a gente identificou a gravidade da condição. Então, a gente vai avaliar a prontidão dele de mudança para redução de peso. A gente usa um algoritmo, né, que são perguntas mutuamente exclusivas, e aí a gente pergunta, você pretende reduzir peso nos últimos 6 meses? Se ele fala que não, a gente identifica que ele está em pré-contemplação. Se sim, a gente continua aplicando o algoritmo, até a gente poder identificar o estágio que aquele indivíduo se encontra, né? Mas a gente associou ao algoritmo a autoeficácia, porque a gente tinha dúvidas se aqueles indivíduos em preparação, que estão ali no meio do caminho, que decidiram mudar mais do que um plano, se eles já estão prontos para ir para um grupo de tratamento da obesidade. E aí a gente acredita que se ele está em decisão, mas ele acredita que ele é capaz, ok, tá bacana, ele pode ir para o grupo de tratamento que ele vai conseguir se planejar e se organizar. Mas se ele quer, segunda-feira eu começo, mas não acha que ele é capaz, porque ele já tentou isso outras vezes, por exemplo, e está meio ainda desmotivado, meio desconfiado de si mesmo, a gente acha que ainda não é momento dele tratar. Ele precisa trabalhar primeiro a motivação dele. Então, por isso que a gente propôs essa escala de autoeficácia. Ela foi adaptada transculturalmente de uma outra escala, a gente está já com um artigo de validação dela, né, que a gente pergunta o quão confiante que ele está para reduzir peso, mesmo que isso implique que ele vai precisar de muito tempo para melhorar suas práticas, que ele precisa de muitas tentativas até que ele consiga, e precisa repensar suas estratégias no meio do caminho. Ou seja, reduzir peso dá trabalho. Você está disposto? Dá. Você acha que você está nada confiante, pouco confiante, muito confiante? Então, a gente dá também um score para essa escala, né, para identificar a autoeficácia dele. Então, baseado nessas informações que a gente aplicou na estratificação de risco, que é um instrumento simples, rápido, que o profissional de primeiro contato pode aplicar, tá? Qualquer um, a gente acredita até que um profissional
um técnico bem treinado pode aplicar, nenhum problema, né? Ele é um fluxograma, aí a gente propõe a estratégia. A estratégia, que eu vou explicar em detalhes na sequência, a gente fez tanto o modelo para atenção primária quanto o modelo para atenção especializada. É um fluxograma rápido, intuitivo, que vai direcionar o cuidado, né? Para diferentes abordagens terapêuticas. Outra coisa que a gente começou a refletir também. Um tipo de grupo só pode não ser suficiente, as pessoas são diferentes. Então, a gente precisaria propor diferentes grupos para tentar atender essas características que a gente estava avaliando. A estratégia considera a organização do serviço, a prontidão de mudança e autoeficácia para redução do peso, a gravidade da condição, como eu disse, né, o tempo e desejo de participar de grupos e também a evolução do usuário. Porque muitas vezes a gente fala isso, né? Ele participou do grupo, e aí? O que eu faço depois, né? Qual que é o cuidado que eu vou implementar depois que ele participou desse grupo? Então, a gente pensou também nesse caminho de evolução até a alta. Para o manejo coletivo da obesidade, a gente propôs 4 diferentes tipos de grupo, pensando, né, nessa prontidão ou não de mudança. O primeiro grupo é um grupo motivacional, que ele é focado nos estágios iniciais de mudança, pré-contemplação e contemplação, e para aqueles que estão em decisão com baixa autoeficácia. Eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas ele é um grupo mais curto, e o objetivo é despertar para a importância de mudar o peso corporal. É esse o objetivo. Depois a gente tem os grupos terapêuticos. No grupo terapêutico 1 e 2 são os grupos de tratamento da obesidade para aquelas pessoas que já têm prontidão de mudança. A diferença é que o grupo 1 é para as pessoas com a condição menos grave e o grupo 2 com a condição mais grave. E aí a gente criou um terceiro grupo terapêutico, que é outra questão que a gente vê muito na literatura e também na rotina do serviço de saúde. Como manter os ganhos em longo prazo, né? Hoje o reganho de peso é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Então a gente criou esse grupo que o objetivo dele é manter os ganhos alcançados e promover novos ganhos, tá? É como se fosse um grupo intermediário para que ele pudesse ter mesmo uma alta da estratégia coletiva. Agora, transversalmente, a qualquer grupo que ele estiver participando, a estratégia recomenda que ele esteja em prática de atividade física ou exercício físico, conforme a condição, né, de saúde daquele usuário, do ambiente, de todos os determinantes ali, e em acompanhamento longitudinal com a estratégia de saúde da família ou similar. Né? Mesmo que ele esteja na atenção especializada, mesmo que ele esteja na alta complexidade, o acompanhamento longitudinal da atenção primária é fundamental. E mesclar o atendimento individual com o coletivo também é fundamental. Aqui, né, o detalhamento das ações dos grupos. O grupo motivacional são apenas 3 ações presenciais e 2 não presenciais, com uma curta duração de 3 meses, né? Então, é um grupo mesmo para ele refletir se a obesidade é um problema para ele, se é um problema para ele, se ele, nesse momento, se sente em condições de tentar encarar e tratar esse problema de alguma maneira. O GT1, ele tem 6 meses de duração. A gente trabalhou com encontros regressivos, viu, gente? A revisão sistemática mostrou isso. No início, a gente precisa de um menor intervalo de tempo, mas com o tempo a gente precisa distanciar esse intervalo entre os encontros para realmente promover esse empoderamento, né? Para ele, no cotidiano dele, poder cuidar da sua saúde de maneira mais autônoma. São sugeridas 14 atividades presenciais e 7 não presenciais. E a meta é redução de 5% do peso corporal. Se vocês forem lá no instrutivo, vocês vão verem que os grupos têm as metas, mas a gente busca o tempo todo lembrar que é preciso valorizar todo e qualquer ganho, né? Então, se ele se sente mais bem disposto, melhorou o sono, melhorou os exames bioquímicos, tudo isso é um ganho, né? Mas a gente precisava estabelecer uma meta para a gente dizer o que seria sucesso naquele tratamento, para pensar nessa evolução dentro da estratégia, que eu vou também mostrar em detalhes na sequência. Aline, precisa fazer 14 atividades presenciais? Não. Mas a gente estava fazendo um material para o Oiapoque ao Chuí. Então, a gente precisava oferecer um cardápio que, dentro da realidade local da unidade de saúde, dos profissionais e dos componentes daquele grupo, pudessem ser escolhidas. Então, dentro dessas 14, pode ser que uma ação não tenha sentido, porque para aquele grupo ali, eles já estão com aquilo tratado, já foi feita alguma atividade antes, por exemplo, né? Então, é nesse sentido da diversidade. Já o GT2, como são os casos graves, ele prevê 12 meses de duração com a meta de 10% de redução do peso corporal, né? E o GT3
É um grupo também com 6 meses de duração, mas aí são menos atividades presenciais, né? São 8 e 4 não presenciais, pensando mesmo que é essa transição para a alta da abordagem coletiva. Agora eu vou explicar para vocês a estratégia em detalhes, era só para vocês conhecerem um pouquinho do grupo, para entender quando chegar aqui. Então, o usuário chegou para nós, a gente aplicou a estratificação de risco para ele lá, né, para identificar os grupos, e a gente identificou que ele está em pré-contemplação ou contemplação, ou em preparação com baixa eficácia. Todos esses usuários devem ser direcionados para o grupo motivacional. Eles não estão prontos para mudar, né? Foi outra coisa que a gente pensou. Ah, então ele não está pronto para mudar, então a gente não faz nada com ele? Não, né? O SUS é universal, e ele precisa dar um passo à frente, considerando, né, o que a obesidade pode trazer para a vida dele mesmo, né? E pode ser que depois do grupo motivacional ele tenha consciência que a obesidade é um problema, mas que ele não quer trabalhar o problema, ok. Mas a gente trabalhou baseado na decisão informada, no empoderamento dele para tomar a sua própria decisão sobre a sua saúde. Então, ele participa 3 meses do grupo e ele é reavaliado quanto aos estágios de mudança. Ele manteve, ele continua em pré-contemplação? Ok, então agora ele vai ficar só no atendimento longitudinal com a equipe de saúde da família, buscar então a prática de atividade física, que é importante, né, por uma série de questões, ver se é possível manter. Mas a gente reavaliou. Então, ele melhorou a autoeficácia, ou até foi para ação, por exemplo, né, em manutenção ele ainda não iria, são só 3 meses, mas ele evoluiu. A gente pergunta, você tem tempo e vontade de participar de grupo? Eu tenho vontade, mas eu não tenho tempo. Ok, então aí ele vai ficar também no acompanhamento longitudinal, porque os grupos têm no mínimo 6 meses de duração. Ele tem tempo, ok. Então a gente vai reavaliar para ver se ele atende aos nossos critérios de cirurgia bariátrica, para poder encaixar ele, se ele é GT1, se ele é GT2, né? Então é um pouquinho disso que a gente vai fazer agora. Agora eu apresentei o grupo motivacional, vou apresentar os outros grupos para vocês. Então, ele chegou aqui para nós, tá vendo? Ele tá já pronto para mudar. Ele tem tempo para participar de grupo? Sim. Então, a gente vai analisar o critério de bariátrica. Ele não tem indicação de cirurgia bariátrica. Então, ele vai participar do GT1, né, durante 6 meses. A gente reavalia. Ele evoluiu, conseguiu reduzir pelo menos 5% do peso, ele vai, então, para o grupo GT3, que o objetivo é manter os ganhos e conquistar novos ganhos. Por que a gente trabalhou com 5% e 10% da redução do peso corporal? São valores que a literatura diz para a gente que já é suficiente para trazer muitos ganhos, né, para essas pessoas, inclusive ganhos metabólicos importantes. Então, a ideia foi trabalhar com isso. A gente não trabalha na perspectiva do peso ideal, da eutrofia, não. Nessa perspectiva dessa meta, e claro, ele pode ir além, nenhum problema, mas seria o passo importante para promover a saúde daquela pessoa. Ele ficou 6 meses no grupo, não conseguiu reduzir 5% do peso, apesar de ter conseguido outros ganhos e tudo mais. A gente sugere que ele participe de um novo ciclo do GT1, mas agora com acompanhamento individual com o nutricionista, que pode ser da unidade, pode ser da atenção especializada, ele precisa de um upgrade a mais no acompanhamento individual dele, né? E um novo ciclo de GT1, pensando que ele está num outro momento, né? Que pode ser que agora ele esteja mais motivado, que as coisas possam ter mais sentido para ele. Ele ficou um novo ciclo com acompanhamento com o nutricionista, conseguiu reduzir peso? Ok, vai para o GT3, para manutenção. Não conseguiu? Aí a gente sugere a construção de um projeto terapêutico singular, que é uma estratégia proposta pelo SUS e que está lá no nosso material teórico também, o detalhamento sobre o que é o PTS, no instrutivo também a gente traz o que é o PTS, tá? Inclusive, vocês podem ver que a estratégia, ela traz possibilidades de acompanhamento coletivo, mas também individual, porque aí a gente desdobra no segundo instrutivo nosso, tá? Ok, ótimo. Então, ele está no GT3. Ficou lá com a gente no GT3 6 meses. Ele não conseguiu manter os ganhos? A gente sugere um atendimento compartilhado. Ele conseguiu manter os ganhos? Então, ele vai para a alta da abordagem coletiva, né? Que acho que é importante a gente pensar que mesmo que ele tenha alta da abordagem coletiva, muitas vezes ele vai ter acompanhamento individual com a equipe de saúde, né? Na atenção especializada, muitas vezes com um nutricionista, com um endocrinologista, na atenção primária com a equipe de saúde da família, conforme a condição dele ainda com o nutricionista, mas ele ainda mantém
o vínculo na unidade. Ok, então vamos ver como que é para o GT2, né? Então, a pessoa chegou, ela tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, ela é um caso mais grave, ela vai ser encaminhada para o GT2, mas a gente já sugere que ele também seja atendido de forma compartilhada entre a equipe de saúde da família e nutricionista. Se estiver na atenção especializada, entre, né, o clínico, o endocrinologista e o nutricionista, o enfermeiro, a equipe que está lá. Ele precisa de um acompanhamento interprofissional. Ele ficou 1 ano no grupo. Ele não reduziu o peso, a gente sugere o projeto terapêutico singular para ele. Ele é um caso grave, uma obesidade grave, que pode trazer repercussões importantes para a vida dele. Ele ficou 1 ano, conseguiu reduzir, vai para o GT3, para manter os ganhos e conquistar novos ganhos, tá? A gente também pensou nesse grupo de 1 ano de duração. A portaria, né, 424 preconiza pelo menos 24 meses de acompanhamento. Então, se ele fizesse, por exemplo, se ele chegasse lá, ainda não tivesse, né, nenhuma comprovação, fazendo 2 anos desse grupo, né, ele estaria, então, já apto a pleitear a cirurgia, tá? E outra coisa que a gente foi vendo também com o tempo, é que muitas vezes ele realiza a cirurgia bariátrica e, com o tempo, ele há um reganho de peso importante. Então, todo mundo, né, gente que realizou cirurgia bariátrica, precisa ter acompanhamento longitudinal na atenção primária. E aí, se essa equipe identifica esse reganho de peso de maneira oportuna, já encaminhar ele para um GT1, né, que é a nossa sugestão. 6 meses ali para ele poder trabalhar um pouco mais de forma estruturada e apoiada nos grupos para promover mudanças aí na sua vida. Essa é a estratégia que a gente propôs coletiva, né? Ela está alinhada à portaria 424, a farmacoterapia deverá ser avaliada pela equipe, e o acompanhamento individual e a prática de atividade física deve manter mesmo após a alta dos grupos, né? E os casos mais complexos deverão ser assistidos na atenção especializada, e a coordenação de cuidados sempre na atenção primária. A gente também sugere que aqueles usuários sem tempo para participar dos grupos, ou desejo, que podem participar do grupo motivacional, no sentido de que é uma estratégia que pelo menos vai ajudar ele um pouco a criar motivação no cotidiano dele para poder pensar em mudanças, implementar algumas coisas, mesmo que ele não consiga participar dos grupos 6 meses. Né? Aqui os de cirurgia bariátrica, né? Eu falei sobre o GT1 também. E aí a gente está quase caminhando para o final. Eu pretendia falar menos, mas aí também a gente foi parando um pouquinho, eu fiquei um pouco perdida no tempo. Mas aí eu vou para manejo da obesidade na abordagem individual, que é o que a gente está fresquinho aí. Que é a carinha do nosso instrutivo, que vai estar pensando, então, nesses 3 níveis de condição, porque a estratégia preconiza, né, gente? Fazer o PTS, atendimento compartilhado, então a gente vai trazer um pouquinho disso para cá. Porque uma coisa que a gente foi conversando muito, identificando, que apesar dele saber fazer o atendimento individual, se sentir mais seguro, porque talvez nossas graduações nos preparam muito para abordagem individual, né, e pouco para abordagem coletiva, o acolhimento, a gestão do caso, a abordagem em si do usuário ainda é muito frágil. A gente ainda tem uma formação muito biologicista, de domínio talvez mais das questões fisiológicas, patológicas, mas pouco do cuidado em si, da construção do vínculo. Então, a gente foi trazendo algumas coisas nesse sentido aqui nesse material também. E outra coisa, né, gente? Será que eu tenho que fazer um atendimento individual igual para quem tem obesidade, para quem tem hipertensão, ou para quem não tem nenhuma condição? Então, a gente traz também uma diferenciação para conduzir os atendimentos individuais da pessoa com obesidade. A gente baseou muito, como eu disse para vocês, no PCDT, né? Que ele traz, então, as melhores evidências científicas para a gente poder tratar um indivíduo com obesidade. Ele traz evidências tanto para o consumo alimentar, quanto para a atividade física, quanto para o comportamento, né? Então, a gente foi baseando nessas orientações para a gente poder construir o nosso instrutivo. Ele está em editoração e ele vai, então, nos dar esse suporte para melhorar um pouco mais essa abordagem também. Aqui eu trouxe sumário, né, para vocês verem o que a gente vai tratar. Um primeiro capítulo introdutório, bem curtinho, que a gente vai falar sobre o cuidado da pessoa com obesidade no SUS. Depois, no segundo capítulo, a gente traz sobre a perspectiva teórica que o instrutivo foi baseado. Então, a gente trabalha com o método clínico centrado na pessoa, aconselhamento em saúde, e nos referenciais teóricos, além do modelo transteórico, abordagem crítica reflexiva e
a TCC, a gente traz também a entrevista motivacional, pensando que na abordagem individual ela pode ter um papel importante, e a gente trabalha na perspectiva do autocuidado apoiado. No capítulo 3, a gente vai trazer um capítulo que é bem pensando nos profissionais mesmo, né? Quais são os desafios que eles enfrentam, né? Porque a gente viu lá que, por exemplo, a adesão é uma coisa que eles identificam como desafio. Então, o que eles podem fazer para melhorar a adesão ao tratamento? A questão da comunicação em saúde, que é vital. A gente fala também sobre o transtorno de compulsão alimentar periódica, que muitas vezes está associado à obesidade, né? E precisa ser tratado. O suporte social e apoio ao tratamento, que foi outra questão que eles alencaram, que é uma barreira, né, para o cuidado, e o gerenciamento do peso corporal. Muitas vezes o profissional e o usuário não tem noção, né, o quanto que o nosso organismo, ele vai nos protegendo da fome, né, e estabelecendo estratégias que tornam esse gerenciamento do peso corporal mais complexo. Então, a gente foi trazendo algumas questões aqui para ajudar nesse cuidado. Já no capítulo 4, a gente trabalhou na perspectiva de múltiplas possibilidades da abordagem individual, né? Então, os diferentes tipos, o que é um PTS, como que funciona, como que é um atendimento compartilhado, e trabalhamos também no resumo das diretrizes terapêuticas que o PCDT promove. O PCDT é um documento enorme, né, gente, porque ele traz também as revisões temáticas, os resultados. Então, essa figurinha, inclusive, está lá no instrutivo, eu trouxe dele para lá, para o profissional ver de maneira rápida, que no tratamento é importante ele restringir de 500 a 1.000 calorias do gasto energético estimado, né? E o que significa isso? Então, a gente foi trazendo isso de maneira simples para ele. No capítulo 5 em diante, a gente já vai falando do cuidado mesmo. No capítulo 5, a gente traz a oportunidade de avaliação da pessoa com obesidade e unidade de saúde. O Ministério tem trabalhado muito essa informação, né? A gente tem 60% de excesso de peso, cerca de 25% de obesidade, mas quando a gente pega os dados do sistema de informação, não tem peso e altura, não tem diagnóstico, né? Ainda está muito aquém. A obesidade é uma doença negligenciada durante o acompanhamento dos indivíduos, né? Então, a gente vai trazendo um pouquinho sobre isso. A gente traz uma proposta de avaliação abrangente do usuário, né? Não é só para o nutricionista, viu, gente? Todos esses materiais foram pensados nos profissionais de saúde, não é exclusivo do nutricionista. Então, às vezes, para nós nutricionistas, avaliar peso, altura, consumo alimentar é uma coisa óbvia, mas não é óbvio para todo mundo. Do mesmo jeito que pensar no ambiente alimentar não é óbvio para ninguém, né? Então, a gente trouxe sobre isso também sobre a insegurança alimentar. Gente, um minutinho que eu vou pôr aqui na fonte, porque me alertou aqui que minha bateria vai acabar e aí não pode, né? Voltei. A gente traz, então, sobre segurança alimentar, perguntinhas rápidas, tá, gente? Porque não dá, né? Um conjunto muito grande de coisas. A gente traz também os marcadores do CISVAM para avaliar o consumo alimentar, sempre baseado nos sistemas de informação do Ministério também. E aí, no capítulo 5, a gente, então, entra mesmo a fundo no cuidado dessa pessoa com obesidade, no capítulo 6. Porque no capítulo 5 eu estava esquecendo de comentar com vocês, mas a gente fala um pouquinho sobre a intervenção cirúrgica, né, e aí fecha com essa anamnese. No capítulo 6, a gente vai falar da abordagem individual, e a gente propõe uma abordagem individual básica e intensiva, de acordo com a gravidade da condição e o suporte social que a pessoa tem, né? Então, a gente propõe número de consultas, diferentes categorias profissionais, pensando, gente, que na prática colaborativa interprofissional é essencial no tratamento da obesidade, né? Então, a gente vai propor a organização dessa abordagem individual, né? Porque como que ele pode fazer isso na prática de trabalho dele e quando é o momento de encaminhar para o nutricionista. Porque a gente viu que o nutricionista não é o único responsável, mas qual o momento de encaminhar? Porque muitas vezes encaminha precocemente, que ainda não é um caso para ser encaminhado, e aí o nutricionista com uma agenda lotada não consegue acompanhar quem é grave de fato, né? Então, a gente vai trabalhando um pouquinho. A gente trabalha também sobre as devolutivas, que é uma questão que a gente precisa melhorar a comunicação, né, da equipe, e também sobre alta, que era uma dúvida. Quanto que eu dou alta no tratamento? Então, a gente foi tratando. Aí, no capítulo 7, é um capítulo especial para os nutricionistas, que a gente traz uma contribuição dele no cuidado individual, como que ele pode estruturar o acompanhamento nutricional individual, e a gente faz uma proposta de acompanhamento também,
né, no sentido de como ele pode aprimorar o cuidado que ele oferta. O capítulo 8 é um capítulo de estudos de caso, né, de simulações de caso e aplicação da estratégia e da abordagem individual. Ok? Aí eu acho que daqui a pouco chega aí e a gente vai apresentar em mais detalhes. A gente pode também esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem no final. E aí trouxe para vocês, só para finalizar, algumas estratégias de educação permanente que a gente vem desenvolvendo para disseminar esses materiais, para promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade. A gente está com o nosso curso disponível na UnaSUS, autoinstrucional, com 30 horas, né, de duração. Para o manejo coletivo da obesidade, a gente está com uma qualificação de 40 horas no Telesaúde. As inscrições já estão encerradas, mas ainda a gente precisa das pessoas concluírem, né? Foi um curso que está funcionando ao longo do ano, que a gente pretende, então, que eles possam se sentir mais prontos para poder utilizar a estratégia na prática cotidiana deles. A gente disponibilizou também todos os vídeos desse primeiro curso no canal do YouTube da Escola de Enfermagem, né? Então, por quê? Porque o pessoal começava a falar assim, nossa, quem fazia o curso, esse vídeo é tão legal, eu queria passar para os usuários. Não, esse vídeo aqui é tão bacana, porque ele explica educação em saúde, eu queria apresentar para a minha equipe. Então, uma possibilidade que a gente use na sala de aula, no nosso trabalho, ou mesmo com os usuários, os vídeos, né? A gente já tinha combinado com o Ministério que a gente abria, a gente até fez um QR Code para acessar direto. A gente trouxe também outras iniciativas que estão lá no portal UnaSUS, que pode ser interessante, como abordagem de sobrepeso e obesidade na atenção primária, reconhecendo sobrepeso e obesidade no contexto da atenção primária, e também cuidado da criança e adolescente com sobrepeso. Nosso foco no GIM é adultos, e também podem ser usados em idosos, mas a gente tem visto todas essas estratégias que a gente tem desenvolvido sendo adaptadas também a outros ciclos de vida, né? Porque a partir do momento que a gente propõe os grupos, né, eles podem ser adaptados. Aqui alguns materiais, aqui, né, são educação permanente à distância, presencial. O Ministério também tem lançado uma série de livros para facilitar a gente fazer isso, né, presencialmente. Esse protocolo a gente lançou esse ano, que ele é um protocolo para que os profissionais que têm interesse em capacitar as equipes sobre o instrutivo de metodologias de grupo para ações de alimentação e nutrição possam, então, utilizar. Esse último é uma parceria nossa com a USP. Eles desenvolveram esse manual instrutivo para oficinas de qualificação para o manejo da obesidade, baseado aqui no instrutivo de abordagem coletiva. A gente fez o EAD e eles fizeram a educação permanente, que a gente tem tentado também trabalhar em colaboração com o Ministério e as diferentes universidades. Então, para a gente fechar, eu acho, gente, que assim, é notório, mas a gente precisa lembrar que a obesidade é um desafio para todo mundo. Para o sistema de saúde, para os gestores, para os profissionais, para os usuários e a sua família, né? A comunidade e a população. Então, é difícil, a gente precisa avançar, inclusive até esqueci de falar, mas é legal a gente pensar que a questão do estigma foi uma questão muito abordada no instrutivo de abordagem individual, a gente inclusive contou com uma avaliação para ver se a nossa linguagem estava adequada, mas o tempo todo a gente lembra do profissional a importância de não estigmatizar, de não ter preconceito, da gente se questionar, da gente se rever, né, gente? O mundo está mudando e a gente não está pronto para ele. Ninguém está pronto para nada, a gente está em construção. Né? É isso que Paulo Freire preconiza, são seres históricos. Então, a gente precisa se rever mesmo nas nossas posturas, na nossa fala, nas nossas atitudes, para a gente ofertar um cuidado que realmente seja um cuidado acolhedor, humanizado e resolutivo. E aí, isso requer ações contínuas, colaborativas, intersetoriais, que contemplem a complexidade da obesidade, do sujeito e do contexto que ele vive. Então, a gente precisa trabalhar na estruturação das linhas de cuidado, tanto nos estados quanto nos municípios, né? A gente precisa retomar o financiamento do nosso SUS, né? É fundamental, porque por mais que a gente tenha materiais muito bacanas, profissionais muito bem intencionados, a gente precisa ter um SUS nos seus 3 níveis que apoiem essas ações, tanto financeiramente, logisticamente. O profissional precisa ter a agenda garantida para se qualificar, né? A gente tem uma série de questões para avançar. E a estruturação de uma linha de cuidado é importante, é fundamental para que isso aconteça. E nós, aqui do grupo de pesquisas, temos tentado produzir conhecimento que seja pautado em evidências científicas, aplicáveis e acessíveis ao serviço de saúde,
né, visando a melhoria da população, mediante mesmo a sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo que eu apresentei aqui hoje é fruto mesmo do que a gente vem desenvolvendo nas ações de extensão, nas pesquisas, no ensino na sala de aula, né, tanto na graduação quanto na pós. Aqui as referências. Queria agradecer, nossa, muitíssima oportunidade de estar aí na UERJ hoje com vocês, aos financiadores, ao meu departamento, à minha instituição, que sem eles eu não estaria aqui, ao grupo de pesquisa, porque eu sou uma porta-voz, né? Eu sou a maestrina aí, porque a coisa acontece com o pessoal, né? A gente também está lá nas redes sociais com o Jim.fmg no Instagram, tentando também já divulgar, trazendo novidades e disseminar um pouco de ciência também. Então, gente, era isso. Acho que até está na hora, né? Porque a gente combinou mais ou menos 40, 50 minutos e a gente ainda teve uns entreveros. Estou à disposição. Oi, Aline, obrigado. Nossa, foi ótimo, ficou super dentro do tempo. Acho que era esse mesmo, era um pouco do que a gente estava esperando, né? Eu vou evitar mexer um pouco aqui no computador para a gente não ter mais problema. Então, vou ficar com esse carão aqui na frente, os alunos, de repente, moverem, né? Quem está aqui, pula para lá, para a Aline poder ver vocês, sentar ali atrás. Mas eu estou na frente de alguém aqui, né? Enfim. Não, ela arredou, tá dando para vê-la, eu acho. Isso. E aí, enfim, na verdade, assim, queria não só agradecer, mas também parabenizar, viu, Aline? Assim, acho que você vê que nada é construído da noite para o dia, né? Assim, são anos de trabalho, super bem fundamentados, e é uma aposta, né? Assim, é uma tentativa de tentar barrar um pouco essa pandemia que a gente tem, que é a pandemia da obesidade de suas diferentes formas, né? Inclusive focando no SUS, que é a principal porta de entrada de todo mundo, não só da obesidade, mas de outras doenças crônicas também, né? Antes, enfim, anotei algumas coisas, então, assim, depois vou fazer umas perguntas, porque eu não sou da área, então pode vir alguma coisa... Mas essas são as melhores perguntas, gente. Pode vir alguma coisa que, enfim, não seja tão clara assim para mim, mas seja muito claro para vocês, né? Mas queria abrir para os alunos aqui, enfim, vocês ficarem à vontade para conversar com a Aline e aproveitar também para parabenizar a Aline. A Aline é do programa de pós-graduação de nutrição, que acabou de subir de nota, né? Foi para nota 4, podendo aplicar para o doutorado aí no APCN, com certeza vão conseguir. Parabéns, viu, querida? A gente não teve nem oportunidade de te dar os parabéns aqui. Ai, Júlio, obrigada, né? Você acompanhou a luta de perto, então a gente está feliz demais. E assim, a gente queria comemorar isso ano passado, né, gente? Né? Mas não deu, mas tá bom. Antes tarde que nunca. E foi por pouco que comemorou agora esse ano, porque também era para estar embargado aí, né? Enfim. Mas, gente, vamos lá. Alguém quer começar, fazer uma pergunta para a Aline, tirar dúvida? Dá para ouvir? Fala mais alto. Tá baixinho, Ah, obrigada. Oi, tudo bom? Prazer. Primeiro eu queria falar que eu achei muito bacana essa estratégia dos grupos, porque eu vejo muito disso no online, né? De nutricionistas vendendo e falando exatamente isso. Então, tem um material que é gratuito, isso fica bastante bacana. E eu queria saber em relação aos grupos, se você tem uma média que você viu de número de pessoas que funciona, que fica muito grande e a pessoa não se sente vontade, ou muito pequena e a pessoa acha que não dá para participar, porque quase não tem gente. Como é que funciona isso? Assim, uma média de número, casa bem. Tá. Qual o seu nome? Ananda. Oi, Ananda, prazer. Não, a gente tem sim um número bacana para sugerir, né? Assim, no máximo 20 pessoas. Depois de 20 é muito difícil conduzir e ter espaço para todo mundo se colocar, né? Eu vejo assim que 12 a 15 pessoas funciona bem, né? A gente é mais fácil para o facilitador conduzir o grupo, ele tem mais flexibilidade. Mas a gente tem visto agora que o Júlio disse uma coisa perfeita, assim, a gente vai caminhando, demora,
e a gente foi caminhando dentro do possível. Então, a gente lançou um instrutivo, e aí, depois que a gente tem um instrutivo construído, é que a gente teve um recurso financeiro para testar os grupos. Eu brinco que o Ministério acontece assim, dado que você criou o fato, aí você pode conseguir o dinheiro para testar o fato, mas você falar assim, eu quero montar uma estratégia, vou fazer uma pesquisa, e aí a partir da pesquisa, não dá tempo, né? Então, a gente está testando a pesquisa em campo, esses grupos. A gente está testando o grupo terapêutico 1 e o grupo terapêutico 2. A gente viu que menos de 8 não é bacana. Por quê? Às vezes a gente até começa com 7 pessoas muito participativas e tudo, mas a gente tem perdas, né, gente? Então, assim, a gente tem pessoas que arrumam emprego, a gente tem pessoas que adoecem, a gente tem um problema quando a gente trabalha no SUS, é que muitas vezes as pessoas também são cuidadoras da família, né? Cuida do neto, cuida do marido doente, cuida do filho que adoeceu, né? Então, a gente tem essa estrutura. Então, a gente está trabalhando com esse mínimo de 8, pensando que se a gente tem alguma perda, ainda funciona. Porque, por exemplo, quando tem 2, 3 pessoas, né, já não é grupo. Essa diversidade de experiência e de suporte social que o grupo pretende oferecer, ele fica frágil. Então, eu falo para você que 2 a 15 é ótimo, 20 é o máximo, e hoje eu estou vendo que 8 é o mínimo. Bom, vou jogar uma pergunta minha aqui, tá? No meio que eu acho que tem uma relação com o que a Ananda trouxe. Por exemplo, Aline, você produziu esse material, né? Então é um material que teve um financiamento um projeto que teve um financiamento do Ministério da Saúde. Só que a gente sabe que o Ministério da Saúde é uma hierarquia federal, né? Então, assim, hoje você está dentro do município de Belo Horizonte, né? Da cidade ali de Belo Horizonte. A aplicação desse produto, né, do produto que você está propondo, tanto na escala coletiva quanto individual, ela depende um pouco desses serviços, né? E aí eu queria te perguntar aonde que você está, assim, aonde que essa aplicação ela está acontecendo, em que nível? Na unidade básica de saúde, dentro da universidade, que é uma universidade federal, dentro de um ambulatório, enfim, queria que você passasse um pouco a perspectiva da aplicação desse material, sabe? Ô, Júlio, bacana isso que você trouxe, assim. Porque, assim, o nível de capilaridade que a gente tem, onde a gente consegue entrar, depende muito do momento político que a gente está também. Então, por exemplo, eu acredito que se a gente tivesse um momento político muito melhor, a gente quase teve uma janela de oportunidade de ser um programa de obesidade. Porque se fosse um programa, que é o ideal, viu, gente? Porque o programa, ele é financiado pelo governo federal, mas vem recurso para o município, quando o município adota, né? Então, isso facilita, porque as barreiras que ele enfrenta no dia a dia para implementar, o recurso financeiro às vezes vai resolver, e muitas vezes o gestor é motivado só por dinheiro mesmo, só de falar que tem dinheiro ele quer entrar. E aí, se ele tem uma equipe técnica bacana, profissionais bacanas, as coisas vão acontecer, né? O Proteja é um programa, ele é financiado, mas porque a prioridade foi a obesidade infantil no momento, pela configuração política e tudo do Ministério. Então, a gente chegou ali na porta, mas não saiu. Saiu recurso para a obesidade na pandemia, mas não saiu um recurso para um programa estrutural. Então, a gente não conseguiu essa capilaridade nacional, que era o ideal. Que é isso mesmo. A CEGAN, que é a Coordenação de Alimentação e Nutrição, né, que está dentro da Secretaria de Atenção Primária, ela que desenvolve com a gente todos esses materiais, essa parceria, mas ela está dentro de uma hierarquia, né? É o ministro que define, hoje, cada vez mais, o ministro que define o que é, o que não é e tudo mais. Então, a CEGAN tem esse desejo que isso tem uma capilaridade muito maior, né? Então, quando a gente fez um segundo acordo, né, que a gente precisava por abordagem individual, que é o seguinte, a gente ia fazer um instrutivo só. A gente trabalhou com validação de experts do país inteiro, tanto na gestão quanto na universidade, profissionais da área. Então, quando a gente foi validar a nossa proposta, eles falaram assim, vamos fazer um material coletivo e um material individual. Vamos separar, porque é muita coisa que precisa ser dita. Então, o dinheiro que a gente tinha dava para fazer o primeiro, não dava para fazer o segundo. Então, a gente já teve que emendar um segundo projeto. E aí, na hora que a gente foi emendar, eu trouxe essa perspectiva. Olha, a gente lançou os grupos, mas agora a gente precisa testar. E isso é uma forma de também trazer ele para essa capilaridade, né? Da gente trazer ele de alguma forma, porque aí é financiado, para a rede incorporar. Então, nesse momento, Júlio,
a gente está em Belo Horizonte, né? Por que Belo Horizonte? Eu até tinha vontade de ir para outros municípios, mas Belo Horizonte tem uma atenção primária mais consolidada, mais bem Organizada, estruturada. né? E a gente trabalha no programa Academia da Saúde. Por que que a gente trabalha lá? Porque lá a gente tem usuários, um N grande de usuários frequentes, né? Eles vão lá em média 3 vezes por semana. Então, uma adesão à pesquisa lá, a gente está no caminho, está quase terminando a linha de base. A gente tem 70% de adesão aos grupos. Eu não consigo isso na unidade básica de saúde, né? Porque a adesão, a motivação é muito diferente, né? E lá, o pessoal também já está frequente aquele serviço, já tem vínculo, já tem tempo. Então, a gente está fazendo numa amostra representativa daqui. Em alguns momentos, a gente tem um eco maior também. Por exemplo, o outro instrutivo, a gente apresentou para todas as referências regionais de saúde do Estado de Minas Gerais, a gente teve uma parceria com o Estado, e a gente sempre está aberto, né? Porque muitas vezes quer implementar. E tem coisas que acontecem naturalmente. A Secretaria de Saúde de Manaus tem estruturado um programa municipal baseado nesses livros. Então, a técnica vai mandando para a gente as perguntas, vai estruturando o treinamento. Então, acaba que a gente, como universidade, não consegue ter a capilaridade que a gente gostaria, mas onde que chama a gente para falar, a gente vai incentivando, e muitos profissionais adotam por conta própria. Entendi. Agora, em Belo Horizonte, como a gente está fazendo a pesquisa no programa Academia da Saúde, a gestora municipal do NASP convidou a gente para falar para todos os profissionais do NASP, no sentido de motivar. Aí a gente vai falar também, né? Tudo bem que isso às vezes rende, no caso, vai render 8 diferentes reuniões. Mas acho que é um papel um pouco nosso, né? Ele não vai chegar se não for desse jeito. Entendi. Bom dia. Dá para ouvir? Tá, sim. Eu sou Renata, sou nutricionista e não atuo no SUS, mas eu atuo no PNAE, né, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Federal que tem aqui. E, então, estou igual o Júlio, né? Estou perguntando, mas não atuo diretamente no SUS, né? A minha pergunta é o seguinte, eu acho que, pelo que eu entendi ali, primeiro, de onde vem esses pacientes? É uma demanda espontânea, sem encaminhamento, tá? E nesse sentido, se vocês têm casos de sucesso, né, aí, ou, enfim, situações em que há parceria com escolas para esse atendimento, né, com vocês, porque, até nesse sentido que o Júlio perguntou da esfera, né, a gente aqui tem algumas limitações. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o programa de saúde da escola, só que em esfera municipal. Quando a gente está em esfera federal, a gente não consegue fazer determinadas parcerias, né? E vocês aí em Minas Gerais têm institutos federais muito fortes no sentido do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Enfim, são muito bem estruturados nesse sentido. Então, não sei se tem esse diálogo dos institutos federais aí de Minas Gerais com vocês para essa modalidade de atendimento da obesidade, se rola essa comunicação, ou se não acontece isso, né? Até porque dentro das atribuições do PNAE tem lá avaliação, diagnóstico da situação e para aí, né? Porque a gente não dá conta de fazer um atendimento, nem de cruzar nem grupo. Então, se tem essa comunicação entre vocês e as escolas nesse sentido. Obrigada. Então, eu até acabei que eu esqueci de falar, mas é legal. Eu falei que a gente fez a estratégia para atenção primária e para atenção especializada. A diferença da atenção especializada, a gente propõe só o desenvolvimento do grupo terapêutico no 2, porque lá os pacientes já chegam encaminhados, né? Então, são os casos de pessoas com obesidade que na atenção primária não teve sucesso no tratamento, as coisas não funcionaram e precisa de um outro nível de atenção. Geralmente lá tem o endócrino, né? Às vezes tem uma estrutura interdisciplinar melhor, se é um município de pequeno porte, o nutricionista está lá, né? Então, lá ele já chega encaminhado. E aí ele pode, a partir desses pacientes que ele tem, aplicar a estratificação para ver se é GT1 ou GT2. Geralmente, lá são os casos mais graves e ele poderia focar mais no GT2. Na atenção primária, é isso que a gente tenta trazer no instrutivo também, que a gente pode fazer essa busca ativa das pessoas com obesidade. A gente não precisa esperar chegar na consulta e ele identificar
que ele gostaria de melhorar a alimentação, que ele tem engordado, ou que ele tem hipertensão e diabetes, né, que é o que a gente vê. O que a gente propõe é que a estetificação seja aplicada na rotina mesmo do acolhimento, do atendimento médico, do atendimento da enfermagem, para ali você já identificar aquela pessoa mais precocemente e encaminhar para o tratamento. Porque hoje um dos problemas da obesidade é exatamente esse. Como é uma doença negligenciada, quando ela chega a ser um problema, ela já vem acompanhada de outras comorbidades. A gente tinha expectativa na pesquisa que a maioria que estava na academia da saúde era GP1, era condição não grave. Não, a maior parte é uma condição grave. Então, mesmo os serviços de promoção da saúde, quem está lá são os mais graves. Então, eu fico imaginando a unidade básica de saúde. Então, a nossa sugestão é de busca ativa. Inclusive, também a partir de dados do CISBAN, que a gente precisa melhorar também, né, o preenchimento do sistema de informação. Então, a ideia é essa. Ele pode vir de maneira espontânea, ele mesmo se colocando e querendo, mas acho que a busca ativa pelo profissional é fundamental, pela unidade. Eu acabei de elogiar Belo Horizonte, né, gente? A gente tem uma atenção primária mais estruturada, mas a gente tem um problema. A nossa comunicação com a educação é um problema, né? Eu acho que é geral esse problema, viu, Aline? E a gente tem ainda um probleminha adicional aqui. A gente tem uma subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que ela é responsável pela educação alimentar e nutricional nas escolas. Sim. Não é a saúde que é responsável. Então, você tem a saúde que tem que fazer o programa Saúde na escola, mas quem faz EAN nas escolas é outra secretaria. Então, a gente precisaria de uma comunicação intersetorial ainda mais forte. Então, o Saúde na escola ainda não funciona como a gente acha que poderia, que deveria. Os profissionais de saúde acham que eles não têm tempo para ir na escola, não dá, que eles estão sobrecarregados, e aí, mesmo que você encaminha para a unidade de saúde, a criança não vai, porque ela não tem autonomia às vezes, o adolescente não vê isso como importante, então a gente às vezes até identifica, mas não acompanha. A gente já fez muito estágio em parceria para a gente poder conseguir, então, identificar, né, estabelecer algum cuidado, e aí é um gap. Eu acho que esse é um problema. E a questão também que aqui o PNAE é gerenciado por essa subsecretaria também, junto com a educação. Então, a gente tem essa dificuldade maior, e eu já participei de alguns diálogos com a educação. Eles têm um jeito diferente de fazer as coisas, e a gente tem uma dificuldade de acessar, né? Então, eu acho que eles têm dificuldade de entender a saúde como uma questão importante, e a gente tem dificuldade de mostrar que a saúde é uma questão importante da escola, né? Então, a gente não consegue avançar. Apesar de eu trabalhar mais com adultos e tudo, eu acompanho outros colegas, e no estágio também a gente vai vendo essas interfaces que precisam ser ampliadas. O CISVAN é outro problema aqui também, porque a gente tem um sistema próprio. Então, daí, a implementar o CISVAN é dureza, né? Então, a gente tem alguns problemas. E aí, gente? Vamos lá, então, alguém se Vai organiza se preparando aí. Pergunta. Oi, Aline. Poxa, foi muito bom, assim. Conhecia, né, um pouco os materiais, conhecia aí a trajetória do grupo de pesquisa de vocês, mas ver tudo organizado é muito bacana, né? Fiquei aqui pensando, né, como vocês de fato têm conseguido fazer o ciclo completo, né, de fazer a pesquisa científica para embasar a produção de material, fazer estratégia de formativa para profissional e avaliar a implementação dos materiais, né? Então, como dar conta aí de um universo de diferentes atividades e o quanto, no final das contas, né, os produtos têm uma potência enorme, porque eles foram baseados em evidências, no diálogo com os trabalhadores, com os gestores, as pessoas foram formadas e depois avalia o quanto aquilo funciona, né? Então, é muito bonito ver a tua apresentação. E os fluxogramas são muito legais, né? A minha cabeça cartesiana adora as setinhas, vai para cá, funciona assim, funciona. Você entendeu de onde saiu, né? De outra cabeça cartesiana. Mas fica muito claro, né? Pensar a organização. Então, gostei muito de
de ver toda a tua apresentação. Eu queria só que você comentasse um pouco, porque isso foi uma coisa que foi novidade para mim, pensando, né, na atuação do SUS, das atividades não presenciais da abordagem coletiva, porque, de fato, né, os grupos são muito importantes e potentes, mas na dinâmica da vida das pessoas, é o que você falou, né? Às vezes o grupo começa bem, as pessoas estão motivadas, mas por N razões, as pessoas vão se perdendo ao longo do tempo e, de fato, atividades não presenciais podem ser aí uma estratégia interessante. Então, fiquei curiosa para te ouvir um pouco mais em relação a isso. Ótimo, Dani. É engraçado, né, quando você coloca isso, e às vezes quando eu vou apresentar, é porque a gente vai vivendo, né, gente? E às vezes a gente não vê a coerência, a sequência, o fechamento do ciclo quando a gente está fazendo, né? Mas realmente, assim, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer. Que bom que deu certo. E vem de uma experiência que também foi um pouco o Júlio disse, de aprender fazendo também, né? Porque como a gente está com pesquisa no SUS desde 2006, os primeiros projetos eram muito pequenos, muito simples, às vezes a gente não funcionava bem em algumas coisas, então é legal também apresentar e ver assim, ter esse feedback que a gente está conseguindo fazer algo bacana, que tenha sentido para os profissionais, e que é isso, né, gente? Mais do que nunca precisa chegar informação confiável baseada em evidência científica para os profissionais. Eles também são inundados com as coisas milagrosas, com as coisas que não têm base, né? E a ação não presencial veio um pouco dessa realidade, assim, veio até antes da revisão, acho que a revisão reforçou que agora precisaria ter. O primeiro projeto grande que a gente desenvolveu na rede foi de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças. A gente desenvolveu um projeto de intervenção com cerca de 3.000 pessoas. E aí, a gente tinha uma preocupação muito grande com a adesão. Então, a gente estabeleceu a estratégia de ligação para lembrar do encontro do grupo, né? Ele já tinha recebido um papelzinho, já tinha sido dado, mas a gente ligava um dia antes para confirmar. E aí, quando a gente foi avaliar a adesão à intervenção, que foi muito superior à literatura, um dos pontos que apareceu muito, a gente fez uma avaliação com a Antiquali, que apareceu muito, eram as ligações telefônicas. Olha, a nossa ideia era só assim, olha, o nosso grupo é amanhã, tá hora, a gente conta com você lá. Mas eles identificaram, no sentido assim, como que eles cuidam de mim, como que eles são preocupados comigo, como que eles são diferentes, como que são pessoas especiais, eles estão ligando para mim, porque minha presença importa. Então, a gente viu que esse realmente era um caminho para adesão essencial. Então, a gente não lembrava do grupo, a gente lembrava que ele era importante para o grupo, que ele era importante para nós, para os colegas, né? Então, agora, a gente estruturou, e aí a gente tem que pensar nas diferentes realidades da atenção primária. A gente tem 2 tipos de ação não presencial. Cartões postais, que a gente testou nessa pesquisa e funcionou super. Então, é um cartão postal que imprime mesmo. Na frente tem uma figura. Pena que eu não pus aqui. E na trás tem igualzinho antigamente, gente. A gente mandava postal, remetente, destinatário. E aí, no caso, a minha equipe escreve à mão e vai para aquela pessoa. Então, isso também tem um efeito, sabe? Eu recebi, são frases motivacionais, né? Então, eu recebi aquele cartão para mim, escrito para mim. Isso funciona fácil, porque, por exemplo, a gente deixa até com um profissional de educação física, com a listinha, ele entrega para as pessoas, então é uma intervenção não presencial mais tranquila. E a gente estabeleceu mensagens, preferencialmente para o WhatsApp, mas só se todo mundo usar o WhatsApp, porque como a gente também às vezes tem idoso e tal, às vezes esse é um problema, e se ele tem telefone próprio, porque é comum, né, a gente trabalha com a população mais vulnerável, que usa o telefone do filho, é o telefone, às vezes, de mais de uma pessoa. Então, aí tem a mensagem, a gente tem lá no instrutivo direitinho, é só copiar e colar e mandar, né, a proposta. Mas, quando isso não é possível, a gente sugere ligação telefônica, né? E aí tem o textinho da ligação telefônica. E se tudo não der certo, vira um mosquitinho que a CS pode entregar, né? Naqueles intervalos. A gente propõe onde que essas ações não presenciais podem entrar. Algumas têm o objetivo de reforçar um encontro que teve, ou de, né, trazer uma questão nova que tem a ver com o próximo encontro. E no caso das ligações, a gente fez até uma coisa que é para facilitar.
Se ele foi no último encontro, o textinho é outro. Se ele não foi, o textinho é diferente, no sentido de motivar para ele ir no próximo encontro. Então, a gente foi trabalhando nessa perspectiva. E a literatura tem mostrado, quando fala assim, né, que as tecnologias são importantes, aí quando a gente fez a revisão, a tecnologia é ligação telefônica, tá? Que tem sido mostrada efetiva, é coisa simples, não é tão difícil igual a gente pensa. Maravilhoso. Muito bom. Legal. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Pode vir, Larissa. Pode ficar. Eu queria... Bom dia, meu nome é Larissa. Bom dia. Eu queria saber se durante o período de ação do grupo, o tratamento, o atendimento, na verdade, multidisciplinar continua de maneira contínua. Porque, assim, eu penso muito na questão, por exemplo, dos transtornos alimentares. Eu queria saber como o nutricionista vai estar ali diretamente interagindo com essas pessoas, não só na questão coletiva, mas também individual. Ele seria, então, um profissional de maior proximidade, né? A gente não faz o diagnóstico, mas queria saber como é que funciona Tá. essa relação. E foi bom você tocar no exemplo dos transtornos. Fala, Júlio. Não, então, eu queria só aproveitar também que eu tinha feito uma observação quando você falou que vocês trouxeram, né, a nutrição comportamental junto para dentro do... E aí eu estou falando dos produtos que vocês fizeram, né? E não mais da aplicação em si ali, né, da equipe multiprofissional. Mas também vi que vocês trabalham, por exemplo, com a questão das receitas, da qualidade do alimento, então passando por diferentes áreas, né, digamos assim. Então, pensando na nossa formação, e aí, sei lá, epidemiologista ou da nutrição básica, né, assim, a gente, usualmente, no dia a dia, a gente não tem condições de abarcar todo esse conhecimento dentro de um processo. E aí eu queria que você contasse depois para a gente, respondendo depois a pergunta da Larissa, como é que foi esse processo, por exemplo, para montar esse tipo de brochuras que vocês produziram, né? Com quem que vocês contaram, assim? Então, vocês foram lá e buscaram a galera de alimentos e falaram, olha só, a gente quer montar um material sobre conservação de alimentos. Quem que vocês podem nos ajudar? Como é que foi depois contar um pouco para a gente como é que foi essa experiência? Combinado. Larissa, foi legal você tocar no transtorno, e a gente deixa isso claro. Se tem um diagnóstico de transtorno, primeiro tem que tratar o transtorno, depois tratar a obesidade. É fundamental, sabe? Você oferecer uma pessoa que não está bem um outro tratamento, né? Não tem como a gente resolver, o transtorno é uma questão muito ampla, a gente deixa isso claro, e por isso que a gente trouxe também o transtorno de compulsão periódica lá, né? Alimentar periódica, para o instrutivo de abordagem individual, para deixar isso claro. Ele está estável, ok? É momento? A equipe vai decidir, é momento da gente tratar a obesidade agora? Ok, então vamos tratar. E uma coisa que a gente tenta enfatizar nos dois materiais é a importância do acompanhamento longitudinal, né? Todo mundo tinha que ter acompanhamento de rotina com o profissional de saúde. Aí, no caso do SUS, foi a equipe de saúde da família, ou a equipe de atenção primária, né, conforme a configuração local. Ali a gente já tem um médico e enfermeiro, é um acompanhamento interdisciplinar, né? Precisa, é o básico. É um paciente que não é grave, né, que está tudo correndo da melhor forma possível. E aí, lá na estratégia, a gente já diz isso. Se ele é grave, aí o nutricionista tem que estar junto. Às vezes o nutricionista não é da unidade, você tem que buscar esse acompanhamento. E aí a gente vai ter que identificar também outros profissionais que são importantes, porque muitas vezes o psicólogo vai ser importante. A gente já pôs também, né, que o profissional de educação física é o cara que está lá junto com a equipe de saúde da família, de preferência, né? Porque para ele, por exemplo, um paciente grave fazer exercício físico, atividade física, né, ele precisa de um acompanhamento profissional. Então, a gente trabalha o tempo todo que a prática colaborativa interprofissional ela é essencial no tratamento da obesidade. Se ela é multifatorial, como que uma categoria profissional sozinha vai dar conta? Não vai, né? Então, por exemplo, a questão medicamentosa, o PCDT não orienta, porque o custo-benefício não vale a pena para estar nesse documento, porque você tem reações adversas frente ao impacto econômico e uma baixa redução do peso. Mas a equipe, num nível ali, individual do indivíduo, pode ver isso como uma possibilidade terapêutica, né? E aí precisa um acompanhamento do profissional, né? Só um médico para poder prescrever.
mas ele não deve sozinho decidir se essa é a intervenção. Então, isso é essencial, né? Eu espero ter te respondido, né? Mas a gente coloca o tempo todo e a estratégia traz esses momentos, né? Que o nutricionista é fundamental e deixa aberto para outras categorias. E o legal dos grupos. Depois, acho que eu vou pôr uma imagem para mostrar melhor. É porque o tempo, né, gente? Quando eu falo assim, 40 minutos, eu tento ser obediente. 50 também tento ser obediente. Lá, a gente traz a sugestão, quais são as categorias profissionais que seria legais para desenvolver aquele grupo. Então, tem uns que a gente fala assim, psicólogo, nutricionista, enfermeiro e terapeuta ocupacional. É sugestão, porque não vai ter isso necessariamente na equipe, mas a gente mostrar que não pode ser uma pessoa só, não pode ser uma categoria profissional só, né? Então, a gente tá estimular que o paciente é com a equipe. Ele não é, porque ele tem obesidade, ele é do nutricionista, porque ele tem hipertensão, ele é do médico, não, né? Porque ele tem depressão, ele é do psicólogo, não, né? Ele precisa de todo mundo estar junto. Júlio, essa pergunta sua é muito bacana, é muito legal que me dá a oportunidade de contar algumas coisas que às vezes a gente não vai contando, né? Eu tenho uma equipe, nossa, super mega linda, maravilhosa, e que eu tenho sorte de estar há muitos anos comigo também, boa parte da equipe. Por exemplo, esse livro Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras, a gente queria trabalhar com oficinas culinárias, e receita é um problema que o profissional tem também, né, gente? Assim, já foi testado, funciona, e a gente trabalha com oficina culinária desde a cozinha linda até a praça, né? Porque quando eu vou fazer as ações no SUS, é isso, às vezes o que tem é a praça. Então, eu tinha que ter também um leque de receitas que possibilitasse essa flexibilidade. Então, por exemplo, quando a gente foi construir esse livro, e ele é da primeira série, quando a gente estava pensando ainda na prevenção e na promoção, eu contei com uma colega do meu departamento que trabalha com gastronomia, técnica dietética. A gente testou todas as receitas juntas, e é uma coisa que eu sempre gostei, assim, na faculdade, né? Não é o que minha formação em epidemiologia, né? Bem cartesiana, igual da Dani, mas eu sempre gostei, achei bacana, então foi uma experiência super legal, assim, até de saber que eu ainda lembrava de técnica dietética, que eu ainda sabia, e a gente contou também com uma colega que trabalha com alimentação coletiva, com a parte higiênico-sanitária. Então, inclusive, como a gente teve um componente também do ambiente alimentar, a gente avaliou as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, e aí no livro também ela deu alguns toques, então foi bacana. Então, naquele momento lá, eu contei muito com o pessoal que a gente tinha essa diversidade e com uma equipe que na época era doutorandos, mestrandos e tudo, e muitas das coisas a gente testou tudo na pesquisa de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças. E aí a gente trouxe para cá para o material do Ministério, então já estava tudo testado do nosso trabalho. Agora, quando a gente foi escrever o instrutivo de abordagem coletiva, eu já tinha uma educadora, que é uma colega aqui da Escola de Enfermagem, né? Ela é do curso de enfermagem, e que ela já tinha me apoiado nos outros materiais. Mas tinha me apoiado. A gente não tinha conseguido fazer tudo junto, assim. Seja por um momento de carreira, né, que ela estava muito apertada, mas ela sempre me dava a luz. E agora que a gente tinha um pouquinho mais de dinheiro, que o bom é que com o tempo também o dinheiro melhora às vezes, né? Nem sempre, mas melhorou. Então, eu também pude contratar, o que facilitou. Então, o que eu tinha nessa equipe? Eu tinha uma equipe de gente que trabalhava comigo há muito tempo, nutricionista, mas eu tinha uma equipe de profissionais da rede, que ou foram meus alunos, ou eu ia fazer o estágio, a gente ficava próximo e vinha para os projetos de pesquisa. Então, isso é também outra coisa que ajuda a ter uma linguagem acessível, porque eu tenho essa equipe que também é nutricionista lá do NASF, né? Então, acho que isso é bem legal. E às vezes elas testam. A gente foi fazendo um pouco isso, assim, eu vou testar isso aqui com meus usuários para ver como que é. Testa para a gente saber. E aí, com essa educadora, a gente fez um trabalho muito legal. O processo, assim, era uma equipe interdisciplinar, a gente tinha psicólogo também, outras categorias profissionais. Educadora profissional de educação física também com a gente. Mas as ações coletivas foram bem assim. A gente tinha equipe do pessoal que trabalhou comigo, 3, 4 pessoas, que pensavam os temas. E aí a gente tinha reuniões que foram as melhores possíveis. Eu falo com a educadora que sempre que eu posso elogiar, ela elogia. Porque a gente fazia reunião de tarde inteira
para pensar as estratégias que foram colocadas, a gente estudava antes, a gente revia, a gente escrevia no quadro para ver a viabilidade, para ver se era bacana, se não funcionava. Ela também tem um componente de arte muito grande, então tem algumas coisas que é produção artística mesmo. Então, foi muito bacana. Então, é um projeto a muitas mãos e com gente muito boa, né? Com diferentes categorias profissionais. E a Alma, eu acho que é essa educadora mesmo. Ela brinca comigo que ela sonha muito, mas ela gosta de trabalhar comigo que eu consigo fazer do sonho dela uma realidade. Que entra o pragmatismo aí do cartesiano. Ela pensava uma coisa legal, falava assim, mas se a gente fazer assim, 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 vai funcionar. E aí tem oficinas muito diferentes, muito legais, e que a gente está testando agora. E que funciona, que é bacana, o pessoal gosta. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom, Aline. Oi, tudo bom? Meu nome é Caroline e eu tenho uma dúvida em relação à formação dos grupos. Se foi pensado esses 5 níveis de grupos de uma maneira só, ou se uma coisa levou a outra. Fez primeiro um grupo e depois entendeu aquele grupo como estava e sentiu a necessidade de surgir um outro grupo com outro intuito. Como é que surgiu essa construção dos grupos de acompanhamento, de acordo com o nível de entendimento deles, né? Se eles estavam em qual fase eles estavam já preparados para seguir um acompanhamento, se estavam preparados só para ter um incentivo, daquela parte do motivacional, do grupo de treinamento, se uma coisa levou a outra e surgiu a necessidade de outros grupos, ou se já entenderam, já se conhecia a população que ia ter intervenção, né? E a partir daí construíram os grupos, ou se surgiu a ideia de um grupo e depois foi surgindo outras demandas de outros grupos. Gente, estou adorando as perguntas que eu estou podendo fazer contação de história, entende? Porque acho que isso é uma coisa que surge isso na cabeça das pessoas, né? Eu acho que era uma pergunta que eu também teria. Então, essa oficina de experts que a gente teve, a gente fez 2 momentos. A gente propunha um sumário, e aí, depois a gente e aí desse sumário eles sugeriam, e a gente reestruturava, e depois a gente tinha também a validação do conteúdo, né? Então, quando a gente chegou ali no sumário, a gente já tinha intenção de fazer os 3 grupos terapêuticos, sabe? No início. Que foi uma coisa que aí a gente, quando tem uma encomenda do Ministério, a gente vai discutindo, né? Eu fiz uma proposta, ela foi aprovada, mas aí quando ela foi aprovada, ela vira uma encomenda. Então, por exemplo, a questão da gravidade, que já era uma coisa que o Ministério trabalhava de uma maneira mais cartesiana, mas eles já queriam pensar em ações diferentes conforme a gravidade. Então, isso a gente já tinha noção, e aí a gente achou assim, para definir gravidade, é indicação de cirurgia bariátrica, né? Que é outro problema que a atenção primária tem. Muitas pessoas com indicação de cirurgia bariátrica não sabem como conduzir, como fazer o cuidado. Então, a gente resolveria esse problema também. Então, a gente já tinha pensado. Mas aí, nessa discussão, teve uma ala do pessoal que veio, que falou assim, quem não tem prontidão de mudança, a gente não vai fazer nada com ele. Os profissionais já estão muito sobrecarregados, tem coisa demais para fazer, e aí a gente não vai fazer nada. Aí eu fico ouvindo, não sou eu que conduzo a oficina, eu participo e tudo, mas eu fico tentando entender e encontrar caminhos para o que todo mundo está falando. E aí eu fui e falei assim, não, mas peraí, o SUS não é universal? Ele não tem direito ao cuidado? Ele não tem uma questão que é importante do ponto de vista de saúde pública, mas que para ele ainda não tem sentido? Ele não precisa ser esclarecido sobre isso? Ah, não, gente. E se a gente fizesse um grupo, então, menor? Porque realmente o profissional está sobrecarregado. E se a gente pensasse num grupo menor, com uma outra estrutura, que o objetivo fosse só esse, que ele pudesse entender que a obesidade é um problema e, a partir disso, decidir se esse é o momento para ele tratar ou não. Isso é aí eu acho que dá para pensar. E aí foi o debate. Porque aí tem uns, eu concordo com a Carlinhos, e aí a gente chegou no final que a gente conseguiu pensar o grupo multinacional. E o terceiro grupo eu já pensava, porque o reganho é uma coisa que me incomodava muito, o reganho de piso, né? Chega no platô, depois não consegue ir para frente, e depois volta, então já era uma coisa que a gente vinha pensando. Agora, por exemplo, quantos encontros, hoje se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente, porque a gente está testando. Então, eu acho que eu assim, estou vendo ainda, a gente não tem uma pesquisa, é só ainda um feeling que eu tenho, é que talvez a gente poderia ter, talvez, o GT2 só
com uma opção de cardápio de ações que virasse o GT1, porque eu fiquei assustada que quando a gente põe um critério de bariátrica, que é com comorbidade, realmente, gente, boa parte da população entra ali, né? Porque a obesidade, como ela não tem sido diagnosticada precocemente, ela não vem sozinha mais, né? Inclusive, assim, a sociedade médica está pensando em mudar esses critérios, não é hora de mudar, eu acho, e nem poderia ser pela sociedade médica, né? Mas tem um rumor sobre isso, e eu acredito que tem um pouco nessa coisa do custo envolvido, mas eu acho que eu faria diferente, mas foi mais ou menos assim que nasceu, né? Que a gente precisava considerar a prontidão de mudança, mas que todo mundo precisa de ter acesso ao cuidado, independente da sua condição ou da sua prontidão, né? Aí, na prática, que a gente também enfatiza, na unidade de saúde, pode ser que os profissionais não vão conseguir fazer isso tudo, né, gente? É muito difícil. Então, a gente sugere até que aplique a estratificação, aí, a partir da estratificação, você percebe qual que é a demanda da sua unidade. Ah, a demanda aqui é um grupo motivacional, ninguém está pronto para mudar, então é isso que nós vamos fazer. A demanda aqui é um grupo GT2, então é isso. Ou a demanda aqui é GT2 e GM, mas eu não tenho perna para fazer 2 grupos, então começa com aquele que é mais prioridade, depois vai para o outro. A gente tem estimulado também que o grupo não seja de uma equipe, seja da unidade. Você pode juntar todo mundo do GT2, né, da unidade, e revezar os profissionais que desenvolvem. A gente também tem trazido essa percepção que o problema não é do NASF, o problema não é do nutricionista, e o problema muitas vezes não é da equipe, precisa da unidade estar trabalhando junto para aquilo ser resolvido. E aí, gente? Claro. Mais uma, hein, Aline? Ai, gente, tá bom, hein? Tô gostando. Tô animada. Oi, tudo bem? Meu nome é Marina. Eu gostaria de saber como é que vocês fazem essa manutenção da frequência, se eles têm um mínimo de frequência aos grupos, né, aos encontros, e na questão da desistência, se eles desistirem do processo em algum momento, eles podem voltar depois, ficam inadimplentes por um tempo, como que funcionaria? Obrigada, Maria. Então, é outra coisa também que foi uma coisa muito polêmica, mas que bom que a gente venceu. Os grupos são fechados. A tendência, né, do gestor e do profissional de saúde é desenvolver grupos abertos, pensando assim, se as pessoas desistirem, vai chegando os novos, eu tenho outras demandas, então vai todo mundo incorporando. Mas a gente trabalhou muito, que é um grupo terapêutico, de tratamento. Então, o vínculo é importante, continuidade é importante. A revisão sistemática mostra isso, a intensidade, né? Então, quanto mais encontros ele participa, mais a chance de ser efetiva aquela ação, né? E um grupo aberto é um grupo que você não tem continuidade de conteúdo, né? Você não tem continuidade, você não tem sequência. Às vezes, você não tem estabelecimento de vínculo, de laço, então é um grupo fechado. O ideal, gente, né, de frequências de encontros é 100%, né, porque ali você tem mais exposição a possibilidades de mudança, né, seja porque você vai acessar mais conhecimento, porque você vai ter outras vivências práticas, porque você vai ter um suporte social. Às vezes o grupo é o único suporte social que aquela pessoa tem. Ele não tem suporte social na família, na comunidade, né? Então o grupo e a equipe de saúde são importantes, né? Então é o máximo possível. Agora, precisa também, que a gente fala, tem que ser adaptado à realidade local. Então, por exemplo, a gente propõe no início grupos quinzenais, depois mensais e tal. Chega até a periodicidade de 45 dias. Mas a equipe dá conta dessa periodicidade que a gente propôs? Pode ser que não. Então, vai poder adaptar, porque tem isso, né? Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com pessoas que estão ocupadas, né? Tem trabalho, então, às vezes, não vou conseguir quinzenalmente. Então, vai variar. O que a gente viu nos nossos resultados anteriores, tipo assim, uma adesão de 70% que a gente vem conseguindo é uma adesão razoável. E falta vai ter, não tem jeito, né? Porque tem múltiplos questões que acontecem no nosso cotidiano que nos impedem de participar do que a gente gostaria, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui te responder mais ou menos, né? Que é um grupo fechado e quanto maior o contato, melhor. Lembrando que as atividades não presenciais também é um contato. Tá joia. Bom, Aline, eu acho que é isso, assim, queria agradecer muito a sua participação,
esse tempo aí que você se dedicou a estar aqui com a gente. Foi ótimo conhecer um pouco do que você trabalha, assim, e o que você vem desenvolvendo também, né? Principalmente para mim, que estou em uma outra área, uma área mais básica, e agradecer, enfim, sua presença aqui mais uma vez. Não, obrigada, Júlio. E é até isso, para fazer o individual, eu trouxe alguém da clínica, né, gente? Porque eu também, muito saúde pública, né? E aí a gente tem uma interface um pouquinho maior que a básica. Foi muito bom, gente, estar aí com vocês. Acho que essa troca que a gente fez agora no final é sempre tão bacana, né? Porque acho que é a oportunidade da gente aprender junto e de conhecer. E eu, assim, eu adoro o Júlio, trabalho com ele há muito tempo já, a Dani também. Então, sempre eu me sinto em casa na UERJ. É isso aí.